Bom, gente, hoje é a última reflexão dessa série, né? Uma total de 3 reflexões que nós tivemos aí. Uma série chamada Fora da Caixa, vivendo a vida nova que Deus tem para você. Se você não esteve com a gente aqui nos últimos domingos, eu vou te colocar a par para você entender do que a gente está falando, né? A ideia de fora da caixa é viver uma vida diferente da vida que muitas das vezes a gente leva. Às vezes a gente vive uma vida repetindo os mesmos erros, os mesmos acertos, mas os mesmos vícios, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, repetindo sempre as mesmas coisas, vivendo uma vida que não é a vida que Deus tem para nós, ou seja, a gente está vivendo dentro de uma caixa. Só que Deus nos chama a viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida fora dessa caixa. Deus tem uma vida de liberdade para nós. Deus não nos chama, Deus não te criou e não te chamou para você viver uma vida de escravidão. Deus te chamou para viver uma vida de liberdade. E a gente viu aqui na primeira reflexão que nós fomos desafiados a viver fora da caixa, tendo um novo olhar do mundo. Entendendo que a vida não se resume àquilo que a gente está acostumado a ver, né? Faço sempre aquilo daquele mesmo jeito, peco do mesmo jeito, com os mesmos pecados, cometo as mesmas falhas e parece que a vida se resume àquilo. Ah, não tem jeito, eu sou assim mesmo. Não, não é isso. Não é assim. Então a gente precisa olhar a vida sob uma nova ótica, que é a ótica de Jesus, olhar para cima, para as coisas de Deus, olhar para Jesus, que tem que ser a nossa base, e olhar sempre para frente, para o futuro, para o que Deus tem preparado para nós. No domingo passado, a gente viu que a gente precisa esvaziar a nossa mente. Você lembra da caixa que eu trouxe aqui, uma caixa toda cheia de bagunça, e às vezes a nossa vida é daquele jeito. Uma vida toda cheia de bagunça, tudo tumultuado, aí lá no meio você acha Deus, você acha a sua família, você acha algumas coisas que são importantes. Mas se a gente quer organizar tudo isso, se a gente quer viver fora da caixa, a gente tem que pegar todas essas coisas, tirar primeiro, tirar tudo da caixa, esvaziar a nossa mente, o nosso coração. E depois eu vou encher o quê? Com as coisas que eu acho que são importantes? Não, eu vou encher com aquilo que Deus vai me mostrar, com a vontade dele para a minha vida. Aí a gente viu então aqui que a caixa ela ficou arrumadinha, com espaço ainda para receber outras coisas que Deus tem para mim. Então é isso, a gente tem que se esvaziar muitas das vezes dos nossos desejos, do nosso querer, para se encher da vontade de Deus para a nossa vida. E nesse novo mundo, nesse novo olhar de vida, fora da caixa, que eu espero que você esteja experimentando, você vai ter que tomar decisões. Dentro da caixa você não tinha que tomar muitas decisões, porque você vivia um padrão de repetição. Então é sempre aquilo. Eu faço aquilo, depois faço de novo. Não tem muitas decisões. Fora da caixa não. Você está vindo, está olhando, está percebendo um novo mundo de possibilidades que Deus está abrindo para você. E ali você vai ter que tomar algumas decisões. Agora você tem novas possibilidades nessa liberdade que Cristo te proporciona. Só que, gente, decidir nem sempre é uma coisa fácil e simples. Dizer sim ou não, quando dizer sim, quando dizer não, quando escolher a opção A ou quando escolher a opção B. Você lembra daquele programa do Silvio Santos? Cabine premiada? Só de falar já começa com vontade de dar risada. A pessoa entrava dentro de uma cabine, botava um negócio assim, aí falava: você ganhou um lápis sem ponta. Você quer trocar esse lápis sem ponta por um carro? Não. Né? O pessoal não estava ouvindo nada. Ah, e agora? Esse lápis sem ponta por uma bola furada? Sim. A bola furada por um notebook? Não. Aí, no final das contas, a pessoa saiu de lá com uma bola furada. Né? Sendo que ela poderia ter ganhado um carro, poderia ter ganhado um notebook. Lembram disso, né? E, às vezes, na nossa vida, a gente decide assim também. A gente tem coisas para decidir que a gente não está entendendo bem o que Deus quer para nós. A gente não está ouvindo bem, a gente não está enxergando bem, e a gente acaba tomando as decisões que não eram as melhores, porque a gente não analisou corretamente as opções. E na nossa vida espiritual, a gente acaba trocando também coisas eternas, coisas que têm valores inestimáveis, por coisas corriqueiras, passageiras do dia a dia. A gente acaba trocando o prazer de viver uma vida com Deus, de experimentar o agir de Deus na nossa vida, de viver aquela vida dirigida pelo Espírito Santo, a gente troca por uma vida normal, comum. Por quê? Porque é a decisão que eu tomei. Então, decidir sempre não é uma coisa fácil. E às vezes a gente troca a vida
fora da caixa, essa vida de liberdade, para uma vida dentro da caixa. E a gente volta a viver naquele padrão de repetição, aquela coisa, aquela vida velha. Mas nessa vida fora da caixa, Deus não quer que você tome as suas decisões com os olhos fechados, com o ouvido fechado, de qualquer jeito, ou baseado nas suas próprias vontades. Porque como a gente já viu aqui no último domingo, se a gente toma algumas decisões baseadas no nosso coração, a gente vai se enrolar muito, porque o nosso coração ele nos engana, né? Tem coisas que você gostava no passado que hoje em dia você já nem quer ver na sua frente. Tem coisas que hoje em dia você nem quer ver na sua frente que no futuro você vai amar. Porque a gente é volátil, a gente muda. Então, se a gente toma uma decisão baseada apenas no nosso coração, a gente acaba tomando algumas decisões que não são as melhores para nós. Aquelas que não são a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nessa vida nova que Deus tem para você, que Deus está te chamando, que Deus está te convidando, essa vida fora da caixa, Deus quer que você escolha o melhor. Deus quer que você escolha o melhor, nada menos do que o melhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida, e Ele quer que você escolha esse melhor. E a gente vai entender o que é isso e como fazer essa escolha no texto de Filipenses 1, de 9 a 11, está aí na tela para você acompanhar. Filipenses 1, de 9 a 11, vai falar um pouco sobre isso. Fala assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então, eu quero destacar essa frase inicialmente, a fim de que saibam escolher o melhor. O que Paulo está falando aqui para o pessoal lá é que ele queria que eles escolhessem o melhor. Essa tradução que eu estou lendo é a nova tradução na linguagem de hoje, mas tem uma outra tradução também que chama NVI, Nova Versão Internacional, que ela fala o seguinte: vejam, essa frase, né? Vejam com toda clareza a diferença entre o certo ou o errado. Então, essa frase, a fim de que saibam escolher o melhor, nessa outra versão é: vejam com toda clareza a diferença entre o certo e o errado. E muitas das vezes a gente não consegue ver isso com tanta clareza, não é verdade? O que é o certo, o que é o errado? Deus quer isso ou Deus quer aquilo para a minha vida? Como que eu vou decidir? E a gente não pode decidir, gente, pelo certo ou pelo errado, baseado nos nossos próprios conceitos, naquilo que a gente acha certo ou errado. Porque muitas das vezes o que eu acho certo ou o que eu acho errado não é o que Deus acha certo ou o que Deus acha errado. Às vezes tem essa confusão. E muitas das vezes o que eu acho certo pode até ser uma coisa certa, mas não é o certo para mim, dentro da vontade que Deus tem para a minha vida. Consegue entender isso? Tem coisas que não é errado você decidir, mas é errado para você naquele momento, porque não é a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Tem coisas que você não vai decidir, não vai ser errada porque eticamente ou moralmente é errada. É porque não é a vontade de Deus, não está dentro do plano de Deus para a sua vida, nessa vida nova que Deus tem para você. Então, para a gente escolher esse melhor que Deus tem para nós, a gente tem que estar baseado em 3 coisas que o texto fala. O texto fala de amor, sabedoria e entendimento. Olha o que ele diz: eu peço a Deus que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo. Para quê? A fim de que saibam escolher o melhor. Então ele está falando, tenham amor, tenham entendimento e tenham sabedoria, para quê? Para que vocês saibam escolher o melhor, para que vocês saibam entender, discernir o que é certo e o que é errado, dentro da vontade de Deus para a vida de vocês. Se falta um desses 3, se falta amor, se falta sabedoria, se falta o entendimento, a gente vai decidir errado. Se faltar ou o amor, ou a sabedoria, ou o entendimento, a gente vai tomar decisões, certamente que não são as decisões de Deus para nós. E aí a gente vai pender para um dos lados, 2 lados que eu trouxe aqui. Quando a gente toma decisões que não estão baseadas no amor, na sabedoria e no entendimento, o que acontece com a gente? A gente pode pender para o lado do legalismo.
que é legalismo? Legalismo é a criação e a exigência do cumprimento de normas sobre questões que muitas vezes a Bíblia nem trata diretamente. Tipo, use tal roupa, não ouça tal música, não converse com fulano de tal, participe de tantas reuniões na igreja e você vai alcançar o seu milagre, dê tanto de dinheiro e você vai receber tantas vezes mais. Isso é legalismo. Isso é coisas que nós, seres humanos, inventamos regras que a palavra de Deus não ensina e que a gente cria para tentar colocar Deus dentro de um certo padrão. E como se eu obedecesse aquele padrão, eu estivesse tomando as melhores decisões. Se eu obedecesse aquele padrão que a gente criou, eu estaria agradando a Deus. E as pessoas fazem isso porque acreditam que podem ganhar a salvação, acreditam que podem conquistar a salvação através do cumprimento de leis. Acreditam, no fundo, que podem substituir o sacrifício de Jesus pelo cumprimento de um montão de coisa. A gente acabou de cantar uma canção aqui linda que falou isso. O amor de Deus a gente não pode comprar, a gente não pode merecer. O legalismo, gente, é como um adestrador, sabe? O adestrador que adestra lá o cãozinho. E, você tem que fazer assim, cãozinho, faz desse jeito. Se você fizer, você vai ganhar recompensa. Se você não fizer, você vai levar um puxão na correia. O legalismo é um adestrador que nos introduz numa rotina dita espiritual, mas que, na verdade, não passa de uma obrigação. Então, tudo aquilo que deveria ser prazeroso para mim, ler a Bíblia, orar, ter os meus momentos com Deus, no legalismo não passa de um momento de obrigação. Eu sou obrigado a ler a Bíblia. Eu sou obrigado a ler tantos capítulos da Bíblia por dia. Eu sou obrigado a decorar não sei o que da Bíblia. Eu sou obrigado a orar tantos minutos por dia. Você acha que Deus quer ter alguma coisa de obrigação comigo e com você? Deus me ama e Deus te ama não é porque Ele é obrigado, não, porque Ele é amor. Então Deus quer que nós o amemos, não por obrigação, porque também a gente reconhece o amor dele por nós, recebemos, somos abraçados por esse amor e queremos amá-lo. De maneira imperfeita como a gente ama, mas amá-lo. O legalismo, ele nos deixa infantil espiritualmente. Por quê? Porque eu acabo não decidindo por mim mesmo. Para tomar uma decisão, eu vou lá muitas das vezes perguntar ao líder, o que a gente tem que fazer? O que a igreja fala que eu tenho que fazer? Não a palavra de Deus. Estou falando de normas que nós, seres humanos, criamos. Então eu vou tomar uma decisão, e eu não tomo a decisão por mim mesmo, direcionado por Deus. Eu tomo a decisão direcionada por uma lei que alguém criou para mim. Então, gente, se eu decido nessa vida fora da caixa, sem entendimento, sem sabedoria e sem amor, eu posso pender para o legalismo. Só que existe um outro extremo do legalismo que é tão ruim quanto ele, que é o quê? O liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo é o contrário, é a facilidade. É como se para viver uma vida com Deus não existisse critério algum. Não, Deus nos ama, então eu posso viver a vida de qualquer jeito, porque Deus vai continuar me amando de qualquer jeito. Deus te ama, mas Deus não é tonto. Deus não é bobo. A gente tem aprendido aqui nos nossos estudos que a gente não pode pegar um atributo de Deus, uma característica de Deus e tomar somente ela. Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus nos ama, mas Ele também é santo. Como que eu vou viver uma vida com Deus que é um Deus que é amor, sim, que é justo e que é santo, vivendo uma vida de qualquer jeito? É isso que o liberalismo fala. Não, pode viver de qualquer jeito. E um exemplo, para ficar mais fácil entender o legalismo e o liberalismo, fica muito claro na história lá do filho pródigo. Vocês lembram a história do filho pródigo, né? Aquele cara que chegou para o pai e falou assim, pai, o pai vivo ainda, né? Chega para o pai e fala assim, pai, me dá parte da minha herança. A herança é quando a pessoa morre, né, gente? O pai vivo falou, me dá parte da minha herança aí. Foi lá, gastou tudo, arrebentou a vida, gastou onde não devia. Na hora que ele se deu em si, ele estava lá trabalhando na pior atividade que existia na época, sem comida. Né? Jesus fala que ele estava trabalhando com porcos. Por quê? Tem algum demérito em trabalhar com porcos? Não. É porque ele estava contando isso para judeu. Judeu, você sabe que ele não come carne de porco, não tem nenhuma relação com porco. Então, Jesus exemplificando ali uma situação
para aquele povo e para a gente entender que era uma situação assim, muito ruim que aquela pessoa estava. Aquele cara foi para uma situação de miséria física, material e espiritual. Depois que ele deixou a casa do pai. Depois que ele se afastou do pai, ele foi declinando. Só que aí ele toma uma decisão de falar, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir para ser um empregado dele. E quando ele vai voltando, o pai olha de longe e fala, meu filho, e corre ao encontro daquele filho, que é lindo isso também. Abraça aquele filho e faz o quê? Dá um sermão nele, arrebenta com ele? Não. Fala, vem filho, achei que você estava morto, mas você está vivo. Vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Essa é uma alusão, Jesus contando essa história, mostrando como é Deus nos recebendo. A gente pode estar lá na pior situação, mais deplorável da nossa vida. Quando a gente resolve voltar para o Senhor, Ele nos recebe, não importa quão sujo eu esteja, quão longe dEle, Ele me abraça e fala, vem filho, eu te recebo, eu te amo, vem aqui, vamos fazer uma festa para celebrar a sua volta. É esse amor que a gente falou, que a gente não pode comprar, que a gente não pode merecer. Esse cara, ele estava vivendo com base o quê? No liberalismo. Deixa eu viver a vida do meu jeito. Só que ele tinha um irmão. E o que aconteceu com o irmão? Quando ele voltou para casa, o irmão era um cara certinho. O irmão vivia ali cumprindo tudo o que o pai mandava. Só que fica muito claro no texto que esse irmão ele fazia isso não por obrigação, não por amor, melhor dizendo, mas por obrigação. Que quando o irmão volta, ao invés de celebrar, que bom, meu irmão voltou, ele fala, poxa pai, para mim você nunca fez uma festa. Eu estou aqui sempre trabalhando com você, cumprindo todas as regras, obedecendo tudo que você manda. E você nunca fez uma festa para mim. Esse outro irmão, ele é a cara do legalismo. Então, um é do liberalismo, vou viver a vida de qualquer jeito. O outro é o legalista, que não, eu vou cumprir as regras porque eu quero receber alguma coisa do meu pai. Então, gente, a gente não pode viver e nem decidir a nossa vida baseado no legalismo, nem no liberalismo. Então, que opção eu tenho? Como que eu decido? É aquilo que o texto nos falou. A gente tem que decidir, dentro do plano de Deus para nós, a gente pode olhar para o texto de Filipenses, que a gente leu, e substituir o legalismo pela sabedoria e pelo entendimento. Então, ao invés de eu decidir baseado nessas regras que nós criamos para tentar intermediar a nossa relação com Deus, o que eu vou pedir a Deus? Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. O que é sabedoria, gente? Que sabedoria é o conhecimento aplicado. E onde que eu adquiro conhecimento da vontade de Deus para a minha vida? É aqui, ó, na palavra dele. É lendo a Bíblia. A Bíblia tem tanta coisa. A Bíblia é um livro que foi escrito há tanto tempo, mas hoje ela é tão viva. Ela fala tanto aos nossos corações. Diversas coisas que você quer saber sobre a sua vida, como decidir, Deus pode falar com você através daqui, da palavra dele. Deus pode te mostrar, te dar algum sinal, te orientar. Isso é sabedoria, é pegar esse conhecimento que nós adquirimos através da palavra de Deus e colocar em prática. E o que é o entendimento? O entendimento é a percepção, é aquela capacidade de avaliar, de julgar as coisas. Então, quando eu tenho o entendimento de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou saber avaliar, vou saber julgar se aquilo é de Deus ou não para mim. Por quê? Porque eu estou tendo uma vida não baseada no legalismo, para cumprir regras apenas, por obrigação. Não uma vida liberal, para viver de qualquer jeito, mas uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E o liberalismo, eu substituo pelo quê? O texto nos falou lá, pelo amor. Lembra que o texto mostrou? Amor, sabedoria e entendimento. Então, ao invés de ser liberal, vou fazer tudo do meu jeito. Não, eu vou decidir baseado no amor que eu tenho a Deus e que eu tenho às outras pessoas. Por quê? Por que é o amor? O amor é o motivo pelo qual eu vou fazer aquela escolha. Eu não vou fazer aquela escolha por obrigação. Por que você faz isso? Por que todo domingo vocês se reúnem? É porque eu sou obrigado. Não, eu venho aqui por amor. Você vem aqui por amor, tenho certeza disso. Eu gasto meu tempo, várias horas da minha semana, preparando alguma coisa para falar ou pensando em alguma coisa, por amor a Deus. Não é porque, poxa, eu sou obrigado, essa semana eu vou ter que falar lá na live alguma coisa pro pessoal. Se fosse assim, eu não deveria nem estar aqui. É por amor. Então eu tomo algumas decisões na minha vida, por quê? Porque eu amo a Deus.
porque eu amo as outras pessoas. Jesus já nos disse isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mais importante dos mandamentos, e ao teu próximo como você mesmo. Então, eu não vou viver uma vida de liberalismo, fazendo tudo de qualquer jeito. Não, vou viver uma vida e tomar as minhas decisões baseadas no amor a Deus e às outras pessoas, buscando a sabedoria e o entendimento que Deus pode me dar. Isso, então, gente, é o caminho da graça. Isso é viver debaixo da graça de Deus. Essa que é a vida fora da caixa que Deus tem para a gente. Não é uma vida de legalismo, não é uma vida de liberalismo. É uma vida debaixo da graça de Deus. A graça, ela nos liberta. A graça, ela possibilita a gente escolher com os critérios certos. E Jesus, ele é maravilhoso, né? Tem um momento aqui da vida de Jesus, queria que você abrisse aí sua Bíblia em João 8, dos versículos 3 a 11. A gente vai ver um exemplo aqui de Jesus demonstrando graça. Jesus nem sendo legalista, nem sendo liberalista com alguém. É aquela história, quando uma mulher adúltera é levada pelos líderes religiosos da época para Jesus. João 8, de 3 a 11. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Tipo assim, tá aí, né, expondo a pessoa. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. Vai imaginando essa cena, que coisa linda. E ela continuou ali, de pé. Imagina como é que essa mulher estava, com medo, assustada, exposta. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Jesus é maravilhoso, gente. Que coisa linda isso. Que coisa linda. O que esses caras, esses líderes religiosos queriam fazer? Pegar Jesus. Fizeram uma pegadinha ali para Jesus. Porque Jesus não poderia se opor à lei. Jesus ia falar: não apedreja. Ele estaria se opondo à lei que veio de Deus. Para aquela época lá do povo de Israel. Mas Jesus também não ia falar: apedreja essa mulher e mata ela. Jesus, então, muito sabiamente fala: se quem não tiver pecado, atira a pedra. Ninguém atirou. Só que aí Jesus, ele não é liberalista. Ele não chamou a gente para uma vida de liberalismo. E nem para uma vida de legalismo. Então, o que ele fala para a mulher? Mulher, cadê eles? Ninguém condenou você? Ninguém ficou para te condenar? Ela: ninguém, Senhor. Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Então, tem uma coisa muito importante aqui. Se Jesus fosse legalista, ele estaria condenando aquela mulher, não daria outra chance para ela, que é o legalismo faz. Você errou, então arque com suas consequências. Você errou, então saia dessa igreja. Jesus falou: eu também não te condeno, estou te dando mais uma chance. Mas, acabou ali? Não. Vá e não peques mais. Porque se Jesus não falasse isso, Jesus ia estar sendo liberal, né? Não, também não te condeno, vai lá, continua sua vida do seu jeito, seja feliz. Ele falou: vai, filha, continue sua vida, não daquele jeito, não peques mais. Isso é Deus.
Isso é a graça de Deus. Esse exemplo eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Porque Jesus tinha todo o direito de condenar aquela mulher. Ele seria um ali que poderia tirar a pedra, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas ele resolveu perdoar. Com a sabedoria, com o entendimento que ele tinha sendo Deus, com amor por aquela mulher, demonstrando a graça de Deus na vida dela, falou: filha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais, viva uma vida diferente. Eu imagino como que deve ter sido a vida daquela mulher a partir dali. Aquele encontro com Jesus certamente mudou a vida dela. O momento em que ela foi exposta, colocada no ridículo por todos. E ali ele poderia ter condenado, ela pensando, ele poderia ter me condenado, mas ele me amou. Isso é a graça de Deus por nós. Jesus te convida a viver uma vida debaixo da graça e ser guiado pelo Espírito Santo, tomar suas decisões dirigido pelo Espírito Santo e viver uma vida de liberdade. E quando eu vivo isso, para a gente finalizar, tem uma consequência, tem um resultado, que é o final do versículo que a gente leu, dos versículos que nós lemos, né? No meio ali fala o seguinte: assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então, quando eu escolho o melhor, baseado no amor, na sabedoria e no entendimento, isso tem um resultado na minha vida agora, que é o quê? Eu vou ter uma vida cheia das boas qualidades que só Jesus pode produzir em mim. E Ele produz quando eu tomo as decisões certas dentro da vontade dEle para a minha vida. Eu tenho um resultado agora. Eu vou viver essa vida cheia de boas qualidades que Ele vai criar em mim, esses frutos que Ele vai trazer para a minha vida. E eu tenho um resultado futuro, um resultado eterno, que é: vou estar livre de toda a impureza e de qualquer culpa quando eu me encontrar com Ele. Não porque eu não vou pecar mais, não porque eu vou errar mais, mas toda vez que eu pecar e que errar, eu vou me chegar diante dEle e falar: Senhor, eu pequei, errei, pisei na bola mais uma vez, me perdoa, me ajuda a mudar, me ajuda a não pecar mais, me ajuda a decidir certo, me ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E aquela culpa ali, Ele vai tirar de mim. Aquele peso, aquele pecado, Ele vai jogar no mar do esquecimento. Então, quando eu for me apresentar diante de Deus, que é uma coisa que todos nós vamos fazer, não se esqueça disso. Você vai chegar diante dEle, livre de toda impureza e de qualquer culpa. Essa é a vida que Deus tem para nós. Essa é a vida fora da caixa. É uma vida não repetindo os mesmos padrões de comportamento, os mesmos erros. Parece que só tem aquilo, parece que a vida se resume àquilo. Não, rasga essa caixa, joga ela no lixo. Deus tem uma vida nova para você. Uma vida onde Deus te dá autonomia para escolher. Só que Ele te mostra: filho, escolha. Mas escolha com a sabedoria e com o entendimento que eu te dou. E no amor que Ele também nos dá. No amor a Ele e às outras pessoas. E a escolha mais importante que você pode fazer na sua vida, a melhor escolha de todas, é escolher entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, se você ainda não se rendeu a Ele, se renda. Não tenha medo. Não tenha medo. Pô, vou virar um crente. Eu não estou falando para você virar crente, eu estou falando para você entregar a sua vida a Jesus. Crente todo mundo é. Todo mundo que crê em alguma coisa é crente. O cara que é um cientista, ele é um crente da ciência, ele crê na ciência. A gente não fala aqui de virar crente, não, a gente está falando de entregar a vida a Cristo. Entender que sem Ele a gente não consegue dirigir nossa vida e que sem Ele a gente não tem condições de chegar a Deus. A gente precisa dEle. E a partir desse momento de entrega, de rendição, a gente se torna um discípulo dEle, ou seja, a gente vai copiar Ele, a gente vai querer ser igual a Ele em tudo que a gente fizer. Sem reservas, sem letrinha miúda. É isso que é viver uma vida com Deus. É isso que é viver uma vida fora da caixa. Amém, gente? Que Deus nos abençoe. Vou chamar a banda aqui. A gente vai cantar essa canção de novo.